Agora levante a mão direita e diga: neste momento eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem, bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. A primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, apelidado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Palavra do Senhor. O Evangelho Mateus capítulo 16, do 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, há uma chave que abre as portas do céu e libera todas as bênçãos. Essa chave é a oração da fé. Quando a pessoa que realmente crê no Senhor Jesus, crê no Deus vivo, quando ela ora, as portas dos céus se abrem e os anjos
amando de Deus, trazem todas as bênçãos. Por mais difíceis que sejam, por impossíveis que pareçam. É por isso que você não deve desanimar. Nunca deve perder a esperança. A batalha pode parecer perdida, mas se você fizer a oração da fé, Deus lhe dará vitória. O inimigo pode ser numeroso, poderoso, considerado invencível, mas diante da oração da fé do cristão, da cristã, ele tomba por terra. Essa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos é impressionante. Ela mostra o valor e o poder da oração da fé. O rei Herodes, que mandava em toda a Judéia, toda a Galileia, o representante do imperador romano, ele mandou prender o apóstolo Pedro. Porque Pedro era uma das lideranças da igreja. Pedro pregava o evangelho com ousadia, com muitos sinais. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, então incomodava. Quando você está cheia do Espírito Santo, quando você ora com fé, quando você fala de Deus, anuncia a palavra de Deus com autoridade, então a perseguição vem, Satanás se levanta. E Satanás se levantou naquele tempo e usou o rei Herodes para prender Pedro. E lá na prisão, Pedro foi condenado à morte. Ele seria morto em praça pública depois dos festejos pascais. Então era um trunfo para Roma, era um trunfo para os judeus. Era praticamente a destruição da igreja, porque Pedro era uma das maiores lideranças. E o rei Herodes, para evitar que Pedro fugisse, para evitar que os cristãos tentassem tirá-lo à força da prisão, colocou-o nas masmorras do palácio, no porão, na prisão de segurança máxima, onde ninguém podia entrar. E para garantir, ele colocou 4 guardas em 4 portões de ferro nos corredores daquela prisão. Eram 16 guardas fortemente armados para proteger um homem idoso, inofensivo, desarmado. E não bastasse essa guarda fortemente armada, ele prendeu
mandou prender Pedro na parede com correntes. Então Pedro ficou acorrentado. E do lado direito um guarda, do lado esquerdo outro. Assim seria impossível Pedro escapar daquela prisão. Seria impossível Pedro escapar da morte. Mas uma coisa fez diferença, e isso deve chamar a nossa atenção. A igreja orava incessantemente por ele. A igreja orava incessantemente por ele. E isso fez diferença. Quando a igreja se une, quando a igreja ora com fé, o impossível acontece. Porque por aqueles dias, até os cristãos estavam desanimados. Eles diziam: não há como livrar Pedro da morte. É impossível arrancá-lo das mãos de Herodes, porque Herodes já havia matado outros apóstolos. Então, matando Pedro, acabaria com a igreja. Mas a igreja foi tomada pelo Espírito Santo e começou a orar. Percebeu a diferença? Você pode estar desanimada, você pode estar no fundo do poço, mas se o Espírito Santo tomar você, então você vai orar com fé. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então a oração da fé, que abre as portas do céu e que traz o milagre através dos anjos, supõe que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo. Por isso que é importante buscar o Espírito de Deus. É importante pedir ao Pai: eu quero ser batizado, eu quero ser batizada no Espírito Santo, eu quero estar cheio do Espírito Santo, transbordando. Essa oração tem valor. Jesus disse: o Pai não negará o Espírito Santo àqueles que orarem com fé, àqueles que lhe o pedirem com fé. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue diante de Deus todas as coisas. E a igreja de Deus naquela época, tomada pelo Espírito Santo, começou a orar sem cessar. Eles se reuniram numa casa, e quando um grupo saía, outro tomava o lugar. Assim que a oração dos cristãos era contínua. E a palavra de Deus diz que quando a oração é repleta de fé, quando a oração é inspirada pelo Espírito Santo, ela chega diante de Deus como um perfume suave. E a oração dos cristãos daquele tempo chegou diante de Deus. A nossa oração, ela não só
maravilha o coração de Deus, como incomoda. E ele imediatamente manda seus anjos. Então ele ordenou ao seu anjo: desce na prisão, adormeça os soldados, quebra os grilhões e liberta Pedro. E foi o que aconteceu. Foi algo sobrenatural, porque por mãos humanas era impossível isso acontecer. É provável que assim seja também com esse problema que você enfrenta. Se você depender das mãos do homem, esse problema nunca será resolvido. Mas se Deus mandar o anjo, se Deus agir de maneira sobrenatural, então a solução virá em seguida. O anjo desceu lá do céu, e a primeira coisa que aconteceu, os soldados adormeceram. Todos eles. Os 18 soldados, 16 que estavam fora da cela, nos portões, e 2 que estavam ao lado de Pedro. Os 18 adormeceram profundamente. E aí as portas começaram a abrir sozinhas. E quando o anjo chegou perto de Pedro, as correntes partiram e ele se viu livre. O anjo disse: veste-te depressa, cinge-te, calça as sandálias e me acompanhe. Estás livre. Deus me mandou trazer a liberdade. É assim que Deus age. Deus me mandou trazer a cura. Deus me mandou trazer a libertação. Deus me mandou trazer a prosperidade. Deus me mandou trazer a paz no lar, o livramento desse vício. Deus me mandou trazer a bênção que você clamou. E o anjo conduziu Pedro para fora da prisão. Essa é a chave. A oração. A oração da fé. Por isso que Jesus disse assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves que abrem as portas dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que é que nós podemos ligar aqui na terra e será ligado no céu? A saúde. A saúde. Eu recebi semana passada o testemunho da dona Teresa. Ela levou um azeite de oliva, esse que nós mandamos vir de Portugal. E ela disse para Jesus: eu vou ungir a perna do meu filho. Porque o filho dela, há mais de um ano, estava com uma ferida enorme, do joelho até o tornozelo, e profunda. As pomadas não resolviam, os antibióticos não adiantavam, e aquele rapaz não dormia de tanta dor. E ela fez uma oração e disse: eu vou levar esse azeite e vou ungir a perna do meu filho. E ela me testemunhou, dizendo: padre, eu ungi umas 3 ou 4 vezes, aí a ferida começou a secar,
e fechou completamente. E o maravilhoso de tudo isso é que as dores cessaram e ele está dormindo bem. O que ela fez? Ela ligou aqui na terra a saúde do seu filho e foi ligado lá no céu. Deus ouviu a oração da fé. Aquela mulher lá em Pompéu, cooperadora nossa, levou uma garrafa d'água benta da associação para a vizinha cega há 30 anos. E ela disse: no nome de Jesus, eu vou lavar os olhos da minha vizinha e ela vai enxergar. Lavou. Aí os olhos foram clareando, clareando. E ela passou a enxergar completamente. Ligou a cura aqui na terra. Ela foi ligada lá no céu. Sexta-feira que vem eu vou entregar para você de graça a água ungida, como está no livro do Apocalipse. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Capítulo 22, versículo 17. O que é que você pode desligar aqui na terra e será automaticamente ligado lá no céu? Você pode desligar a tristeza, o vício, a angústia, a depressão, a inveja, a feitiçaria, a amarração na sua vida, o que está atrapalhando você através da oração da fé pode desligar. Eu desligo da minha vida esse mal e automaticamente é desligado lá no céu. Compreendeu? Essa é a chave que Deus colocou nas mãos de Pedro. Essa é a chave que Deus coloca nas suas mãos.